vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos, pela fé. Então, pare de olhar para o quanto você é capaz de fazer e comece a olhar o quanto Jesus é capaz de fazer na sua vida. Somente Jesus pode transformar a sua casa, somente Jesus pode transformar a sua vida, somente Jesus pode transformar o seu casamento, os seus filhos. Não é através daquilo que nós podemos fazer, mas nós podemos crer que Jesus, Ele é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então por isso que nós devemos estar atentos, não ao que eu consigo, mas o que Ele consegue. Amém? Então, para finalizarmos, o Evangelho, até agora nós vimos que ele exige essas duas respostas: o arrependimento, abandonar o pecado, largar toda a vida errada, tudo aquilo que ficou para trás, e agora ter fé. Fé total e plena em Cristo Jesus. Não é fé em você, não é fé em você e em Cristo, é fé totalmente em Cristo Jesus. O arrependimento, ele nos faz olhar para Deus, porque quando nós somos chamados ao arrependimento, nós olhamos o quão pecador nós somos e o quanto nós precisamos de Deus. E a fé agora, ela nos possibilita a andar com Deus. A fé agora, ela te chama a andar como Deus quer que você ande. A viver por fé é viver andando como Deus quer que nós andemos. Hebreus capítulo 11, versículo 6, o último texto. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e de que recompensa aqueles que o buscam. Olha que coisa mais clara que a Bíblia diz. Sem fé é impossível. Hoje eu quero frisar só esse pedaço, depois a gente pode conversar sobre o outro. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Não adianta você fazer tudo o que você pensa que é certo, de coisas boas, e no final das contas, vivendo tudo isso sem fé. A Bíblia nos pede e nos chama para viver por fé. E é isso que nós precisamos fazer hoje e durante a nossa semana e durante todos os nossos dias. Porque a Bíblia nos chama para andarmos de fé em fé. Então nós precisamos parar de confiar em nós mesmos e confiar somente em Jesus. Essa é a fé que nos salva. Essa é a fé que nos sustenta. Essa é a fé do Evangelho de Cristo Jesus. Uma fé que é totalmente confiante na pessoa de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Não é no nosso esforço, não é nos nossos méritos, não é no quanto nós podemos performar e fazer as coisas acontecer, mas é exclusivamente aquilo que Deus está fazendo através da pessoa de Cristo Jesus. E hoje é o dia de você responder com fé. Deixe o seu esforço de lado, deixe a sua dedicação de lado e se entregue totalmente em fé, uma confiança plena e genuína, uma convicção total em Deus. Amém? Feche seus olhos para nós orarmos. Papai, nós te agradecemos nessa noite, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos chama a atenção mais uma vez, a não vivermos pela nossa performance, a não vivermos por aquilo que nós pensamos que nós conseguimos. Papai, mas o Senhor nos chama a viver por fé,
O Senhor nos chama a experimentar uma nova vida, uma vida cotidiana, toda baseada na fé, no que Cristo Jesus fez e faz por nós. Papai, nós pedimos ao Senhor convicção plena de que nós podemos e viveremos as promessas do Senhor para nós. Papai, tira de nós tudo aquilo que ainda tenta nos controlar, achando que é através dos nossos esforços. Mas, papai, coloca essa convicção plena que é tudo através da fé, é no Senhor. É no Senhor que nós podemos ser justos, é no Senhor que nós podemos ser generosos, é no Senhor que nós podemos ser prósperos, é no Senhor que nós podemos, papai, ter domínio próprio, ter paz, ter mansidão, ter alegria. É tudo através da fé em Cristo Jesus. Papai, não nos deixe viver por aquilo que nós estamos vendo, fazendo, mas nos ensine a viver dia após dia, através da fé. Tudo o que nós formos fazer, papai, que seja feito com fé, com confiança plena, com convicção total na pessoa de Cristo Jesus, o único que pode nos salvar. Nós não podemos ser salvos pelos nossos esforços, mas nós somos salvos através do que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário e nos deu de presente a salvação que Ele conquistou para nós. E a Tua palavra diz que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai conquistar a vida eterna, vai receber a vida eterna. Nós te agradecemos, papai, por essa noite. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos ensinado sobre fé. Em nome do Senhor Jesus, papai, nos ensina a viver por fé. Amém e amém. Amém? Nós temos agora também um ato de fé, que é um ato que nós podemos ser generosos na casa do Senhor. Assim como Deus foi generoso conosco, nós podemos ser generosos na casa do Senhor, contribuindo com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Ali está o QR Code, ali tem envelope ali atrás, e você pode contribuir fielmente com aquilo que Deus colocou em seu coração. Amém? Agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de vivermos em generosidade, vivermos as promessas do Senhor e vivermos por fé. Nós te agradecemos por esse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós temos também as atividades da nossa semana. Terça-feira, Leandro. Terça-feira nós continuamos o nosso jejum coletivo, onde que nós separamos uma refeição do nosso dia para podermos conhecer mais a Deus, podermos nos santificar nesse conhecimento ao Senhor. Que você possa tirar essa refeição, tirar um dia, especialmente na terça-feira, onde que mais irmãos estão fazendo essa contrição ao Senhor, para que nós possamos ter mais intimidade com Deus e vivermos experiências que somente através de uma vida quebrantada e contrita nós podemos viver, amém? Sexta-feira nós temos igreja caseira, nós estamos muito bem, nós estamos no capítulo 4 agora, do livro Relacionamentos de Aliança, onde que nós como igreja do Senhor estamos aprendendo sobre uma das coisas mais fundamentais que nós podemos viver, que são relacionamentos de aliança. Deus, Ele é o principal que é preocupado com os relacionamentos de aliança. Deus, tudo que Ele fez e faz é através de relacionamentos que Ele tem de aliança com os homens e com as mulheres. Então, por isso que nós, como igreja, precisamos aprender sobre relacionamentos de aliança, porque não tem como você servir a um Deus de aliança se você não tem aliança com Deus. Então, por isso que nós, como igreja, estamos nesse esforço coletivo de aprender mais sobre relacionamentos de aliança, amém? E no domingo nós temos o culto
da família, o culto de celebração ao Senhor. E na semana que vem nós vamos continuar falando sobre a terceira resposta ao Evangelho. Amém? A terceira resposta. Amém? Onde que vai ser sexta? Pode ser na casa do Senhor mesmo. Amém? Lá na casa do pastor Glauco, na sexta-feira, às 19 horas. Conto com todos os irmãos. Amém? Vamos ficar de pé agradecendo a Deus. Papai, nós te agradecemos por esse momento. Nós agradecemos por esse culto ao Senhor. Nós agradecemos por essa palavra. Que cada um dos meus irmãos essa semana possa viver por fé. Não nos deixe, papai, viver enganados pelo nosso esforço próprio, mas nos guie a viver por fé. Tudo o que nós formos fazer, seja comer, beber, trabalhar, tudo seja feito por fé, direcionado pelo Senhor. Ajude a cada um dos meus irmãos a silenciar o barulho das suas vidas, para que cada um de nós possamos ouvir aquilo que o Senhor está nos direcionando a viver por fé. Pedimos ao Senhor que cada um dos meus irmãos tenha experiência com a fé verdadeira no Senhor durante essa semana. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém? Então que Deus abençoe a vida dos irmãos e que cada um viva por fé.